No nosso último vídeo falamos sobre como a Lei 14.151, que determina o afastamento das empregadas gestantes das atividades presenciais durante a pandemia, impacta na saúde financeira dos empregadores. Mas existe uma categoria de empregador que vai sofrer mais com essa lei. Eu estou falando dos empregados domésticos, seja com uma lei extremamente lacunosa, como é a Lei 14.151, ou seja mesmo sobre o impacto financeiro, afinal de contas, o empregador doméstico não é uma empresa. Vamos falar sobre isso? Vem comigo! Olá, eu sou Marina Marques, advogada trabalhista e professora de Direito e Processo do Trabalho. Se você é novo aqui no canal, se inscreva e ative as notificações, assim você não perde nenhum vídeo. No dia 13 de maio foi publicada a Lei 14.151, que ela tem apenas um artigo, mas é um artigo que já está causando um alvoroço gigantesco. Nós já fizemos um vídeo falando sobre as impressões iniciais dessa nova lei, dos impactos, de algumas questões que nós temos. O card está aqui se você ainda não assistiu. E também gravamos um com algumas alternativas que podem ser adotadas pelos empregadores para enfrentar esse momento difícil de ter que afastar suas empregadas gestantes das atividades presenciais. Nesse vídeo de agora, a gente vai tocar num ponto bem delicado dessa relação, que é sobre o empregado doméstico. A empregada doméstica gestante que deve ser afastada merece um pouquinho mais de atenção e a gente vai falar sobre isso. Então já deixa o seu like aí e vem comigo. E eu já te adianto que esse vídeo não vai trazer tantas respostas se você está buscando respostas. Na verdade, ele traz mais perguntas e mais dúvidas do que respostas, até porque a lei é extremamente lacunosa. Como eu disse, ela tem apenas um artigo. Na verdade, ela tem dois, só que o artigo 2º diz apenas que a lei entrará em vigor na data de sua publicação, ou seja, não diz nada. Então, a gente tem apenas um artigo que não responde perguntas e gera muitas dúvidas. E quando o assunto é empregado doméstico, a gente sabe que o empregador doméstico ele vai sentir no bolso os efeitos. Porque o que estabelece esse artigo 1º e praticamente único dessa Lei 14.151? Determina que as empregadas gestantes sejam afastadas de suas atividades presenciais durante a pandemia e sem prejuízo da sua remuneração. E possibilita também a própria lei que essas gestantes sejam colocadas em teletrabalho, em home office ou qualquer outro trabalho remoto, trabalho à distância. Por quê? A lei ela não proíbe o trabalho da gestante, ela proíbe o trabalho presencial da gestante. Então ela pode exercer suas atividades de forma remota, apenas não estando presente ali no estabelecimento do empregador. Isso para quê? Para preservar a sua saúde, a saúde do feto, até porque gestante, a gente sabe, foi incluído pela OMS como grupo de risco. Então, a gente tem que preservar a saúde da gestante, evitando o contato social dessa empregada. Mas acontece que as empregadas domésticas exercem uma função tão específica que não podem ser exercidas à distância. Não faz o menor sentido a empregada doméstica exercer as suas funções fora do local de trabalho. Então, é essencialmente presencial a atividade da empregada doméstica. O empregador pode pensar em algumas alternativas, como determinar algumas funções, como, por exemplo, pedir que ela lave as roupas, passe as roupas, cozinhe, e aí alguém vai e pega as roupas, leva as roupas, pega a comida, né? Mas, assim, na essência mesmo do trabalho, vai ser muito difícil. E não se esqueçam, babás, cuidadoras também são empregadas domésticas e no caso delas, não é possível nem sequer pensar em determinar esse trabalho remoto e pensar em outra atividade para elas desenvolverem. O empregador não tem saída, ele tem que afastar essa gestante sem prejuízo de sua remuneração. Não tem jeito, ele tem que afastar. Mesmo que a empregada gestante não queira, ela não tem que querer, a lei é impositiva tanto para o empregado quanto para o empregador, então precisa afastar. Mesmo que ela tenha tomado vacina, mesmo a gestante vacinada, precisa afastar. Então, empregador doméstico, você precisa afastar a sua empregada gestante. Não tem o que fazer. A única coisa que você pode fazer é pensar em minimizar os prejuízos. E aí você pode pensar em aplicar as medidas provisórias, a 1046 e a 1045.
A medida provisória 1045 é aquela que possibilita ao empregador suspender o contrato de trabalho. É possível suspender o contrato de trabalho da empregada doméstica? Sim. A redução não. A redução não é possível. A redução de salário e jornada, proporcional ao que fala lá na MP 1045, não é possível. Até porque você não está afastando ela do trabalho. A suspensão, sim, é possível. Você suspende o contrato de trabalho da empregada doméstica e, durante esse período, quem paga o salário, que não vai ser um salário, vai ser o benefício emergencial pago pelo governo. Mas eu preciso fazer 2 alertas sobre a suspensão do contrato de trabalho da gestante. Você, empregador doméstico, precisa ter muita atenção. Primeiro, só pode ser feito mediante acordo, ou seja, precisa da anuência da gestante. Se a empregada doméstica não quiser que o seu contrato seja suspenso, ela está no direito dela. Você não pode obrigar. É um acordo. Ela tem a possibilidade de ficar à disponibilidade recebendo o salário em casa. Ela não é obrigada a aceitar a suspensão do seu contrato de trabalho. Mas imagine que ela seja uma empregada compreensiva e aceite a suspensão do seu contrato de trabalho pelo período de vigência da medida provisória. Aliás, sobre esse tema também temos vídeo aqui sobre a medida provisória 1045. Imagine que ela aceite suspender o contrato de trabalho. Ainda assim, empregador, você precisa pensar se vale a pena. Porque lembrem que a medida provisória, ela confere ao empregado que teve o seu contrato suspenso um período de estabilidade equivalente ao mesmo período que o contrato ficou suspenso. Ou seja, se o contrato ficou suspenso por 2 meses, ela tem estabilidade no emprego por mais 2 meses. E no caso da gestante, você precisa lembrar o quê? Que a gestante já tem a sua estabilidade. A estabilidade da gestante que vai da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Também temos vídeo sobre isso. Até 5 meses após o parto. E aí esse período vai somar a estabilidade da suspensão do contrato. Então ela vai ter 2 estabilidades somadas. A estabilidade da gestante e a estabilidade do contrato que ficou suspenso. Então o empregador precisa considerar essa questão no momento de decidir se suspende ou não o contrato de trabalho da gestante. O empregador também pode pensar em adotar alguma das medidas lá da MP 1046. Essas medidas, sim, são unilaterais, ou seja, o empregador não precisa da anuência da gestante para implementar. Estamos falando, primeiro, da antecipação de férias, que também tem vídeo aqui no canal, o card está aqui em cima. O empregador pode antecipar um período de férias da sua empregada sem anuência dela. Então, os primeiros 30 dias, ele pode antecipar de forma unilateral. Então, ele vai antecipar as férias dessa gestante. Ele pode acordar com essa gestante, antecipar outros períodos sucessivos de férias. O primeiro período ele pode antecipar de forma unilateral, mas ele pode também antecipar outros períodos de férias, mas desde que tenha anuência da empregada. Então ele pode também fazer um acordo e antecipar outros períodos de férias. Outra medida também que o empregador pode adotar é o banco de horas. Ele pode, também temos vídeos aqui sobre o banco de horas, ele pode fazer um banco de horas, afasta a gestante e nesse período em que ela está afastada vai computando no banco de horas. Quando ela retornar ao trabalho, ela compensa todas essas horas que ela ficou em casa. Lembrando que essa compensação, de acordo com a MP, pode ser inclusive aos finais de semana e tem um prazo de 180 dias para serem compensados. Agora, um ponto muito delicado quando o assunto é empregado doméstico, tendo em vista essa lei, é em relação àquelas domésticas que residem no local de trabalho, ou seja, elas residem na casa dos patrões. E aí, como é que fica a situação dessas empregadas domésticas que residem no mesmo local que o empregador, que os seus patrões? Esse contrato dela, ela precisa ser afastada também do trabalho? E se ela for afastada, ela precisa deixar a casa dos patrões? Ou ela precisa ficar reclusa num quarto sem o convívio com as demais pessoas que moram na casa, ou ela pode conviver normalmente? E todas essas perguntas não têm uma resposta fácil. Vamos pensar? Primeiro, o que a lei pretende? Não é preservar a saúde da gestante e do nascituro? Sim. E quando essas gestantes mais se expõem ao risco? Não é com o contato com as pessoas? E onde ela tem o contato? No ambiente de trabalho.
Sim, mas pense no empregado no trabalho doméstico. O contato que essa gestante tem no ambiente de trabalho não são com tantas pessoas assim. Ela não se expõe muito mais ao risco no transporte coletivo, que é o que eu chamo de aglomeração institucionalizada, legalizada. Ela não se expõe muito mais ao risco no deslocamento, pegando ônibus, trem, metrô, muito mais do que na casa dos patrões. Isso é óbvio, isso é inegável. E se você for pensar também, o contato que ela tem no ambiente de trabalho, que é na residência dos empregadores, é o mesmo contato que ela tem na sua residência, que ela mora com os empregadores. Então, o contato que ela tem no trabalho é exatamente o mesmo contato que ela tem em casa. Se você for pensar por esse prisma, então essa empregada não precisa ter o afastamento das suas atividades presenciais, porque as atividades presenciais proporcionam o mesmo contato que a atividade dela no seu domicílio, na sua residência, na sua casa, que é com os patrões. Mas pensa bem se isso não é arriscado. Eu não estou dizendo que é ou não é, porque a lei não fala nada, então a gente tem que imaginar as situações. Pensa bem se isso não é arriscado para o empregador, que a lei determina o afastamento, não fala nada da empregada que reside no ambiente de trabalho, que reside na casa dos patrões, não fala absolutamente nada. Aí o empregador, com esse raciocínio que faz todo sentido, mas não afasta a gestante das atividades presenciais e essa empregada contrai Covid e consegue demonstrar, seja lá como, que pegou de algum dos patrões. E aí, empregador, você vai querer correr esse risco? Vai mesmo? Então vamos partir para a segunda premissa. Você não quer correr esse risco, então você afasta, cumpridor da lei que você afasta a gestante das atividades presenciais na sua residência. Mas e aí, você precisa mandar ela sair da sua casa, até porque a casa é sua e ela tem que se afastar do local de trabalho? Você vai ter que expulsar ela de casa? E se ela não tiver para onde ir? Como faz? Você vai ter que manter essa empregada recolhida num quarto, sem contato com ninguém? Nem prisão domiciliar é assim. Não me parece razoável, a não ser que você seja daqueles empregadores que moram naquelas mansões que eu só vi em televisão até hoje e que você consiga isolar essa gestante dentro de casa sem que ela fique confinada. É possível, mas essa não é a realidade do Brasil. Infelizmente não é a realidade. E a gente fica num beco sem saída. Se você não afasta do trabalho, você corre o risco dela se contaminar e de até mesmo uma futura reclamação trabalhista, dizer que você não quis afastar, que você não cumpriu a lei. Se você afasta, como que você faz com ela que reside na mesma casa que você? Fica uma situação muito difícil, né? Como eu disse, a lei ela não nos dá respostas. Eu quero saber o que você pensa. Deixa aqui nos comentários para mim o que você acha no caso da gestante empregada doméstica que reside na mesma casa que os seus patrões. De qualquer forma, a lei era necessária e demorou. A gente precisa afastar as pessoas que são grupos de riscos das atividades presenciais. Isso é fato, isso não se discute. Mas a gente precisava de uma lei melhorzinha, né? Ok a parte de afastar, mas a gente precisava pelo menos de uma compensação tributária para o empregador, para que ele não ficasse para que amenizasse pelo menos um pouco esse impacto financeiro, né? Ainda mais o empregador doméstico, que a gente sabe que na maioria das vezes ele paga os salários das empregadas domésticas com dificuldade. Ele não é uma empresa, não tem aquelas fontes de financiamento como tem as grandes empresas. A gente está falando de empregador doméstico, de pessoa física. Então, essas pessoas sofreram e vão sofrer um impacto financeiro muito pesado. A gente queria que uma lei ela garantisse o afastamento da gestante? Sim, a gente não está criticando isso. Mas o empregador também deveria ter um respaldo, principalmente nesse momento de crise que ainda agrava ainda mais, né? Foi agravado ainda mais pela pandemia. Então, está bem difícil para todo mundo. A gente esperava uma lei mais completa. Quem sabe o governo não complemente futuramente, inclua essas gestantes que são afastadas em razão dessa lei 14.151
como uma hipótese de receber o benefício emergencial, para dar uma aliviada também nos empregadores. E eu quero saber o que você pensa disso. Primeiro, se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E me fala também o que você pensa sobre isso, eu quero saber. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e ative as notificações. E eu te encontro no próximo vídeo. Até lá!